Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. E todos nós sabemos assim que todo trabalho tem que ter uma equipe, tem que ter uma roda. Numa pequena escala, numa grande escala, tem que ter um movimento. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Era Uma Vez. É bem importante, porque a diferença do espírito com o raciocínio. O raciocínio é que trabalha para manutenção do corpo de matéria grosseira. Mas existe uma coisa bem importante. Se houver um desequilíbrio no corpo de matéria grosseira, da intenção, da captação do recurso, a pessoa também fica sem saúde. Excedeu, a pessoa fica sem saúde. A pessoa descuidou, pode também faltar para ela na velhice. Então o raciocínio, ele tem essa importância, o equilíbrio. Mas o raciocínio não é tudo na vida, porque nós sabemos assim que tudo tem um tempo. E tem um ensino muito importante que fala assim que por suas obras te reconhecereis. Quer dizer que a obra que é feita com o espírito, não a obra que é feita com a intenção. Então a pessoa pode fazer um ato, pode dar um sorriso para a criança, ela pode pegar a criança no colo, mas aquilo não tem nenhuma referência para o espírito. Porque quando é para o espírito, a pessoa pergunta se ela pode pegar aquela criança. É bem importante assim, a pessoa ir fazendo a diferença das obras que é do raciocínio, que não tem serventia para a pessoa quando ela fica envelhecida e o que ela vai levar para a matéria fina. Porque nós sabemos assim que a vida é uma continuação. Quando uma obra foi recebida e essa obra foi mal feita, aquele que recebeu fala assim que precisa de conversar ainda com aquela pessoa. Aquele que fez uma obra mal feita, ele fala assim que precisa de reparar aquilo que foi feito. Se ele possibilita que o seu espírito manifesta. Porque não precisamos de invejar nada de ninguém. Temos a oportunidade de fazer com que tudo dê certo. Porque cada um tem uma finalidade na criação. Quando uma ou outra pessoa fala assim do passado dela, ela fala que ela foi um administrador, ela foi isso, ela foi aquilo outro. Dificilmente uma pessoa fala que teve uma privação numa época anterior. Então nós sempre trabalhamos assim, com o raciocínio. Cada pessoa tem que lembrar assim, que tem o trabalho do raciocínio e tem o trabalho para o espírito. Então o que a pessoa vai levar quando ela vencer o tempo dela na matéria grosseira é o que ela fizer para o seu espírito. Não está relacionado a obras grandiosas. Está relacionado, como a gente vê muitas vezes, um pai, uma mãe que teve uma conduta boa com os filhos, aqueles filhos têm uma consideração a vida toda com esses. Aquele que fez um trabalho bom, onde ele trabalhava do seu sustento, ele é lembrado. E fica bem interessante assim, porque quando ele envelhece, continua trabalhando naquela empresa, aquela empresa que tem uma outra função possível de se cumprir, porque é uma função mais leve, é uma função que possibilita ele ficar na moradia, a empresa dá para ele aquela função, porque a pessoa trabalhou sempre com o seu espírito. Então ela foi zelosa com ela mesma. Os valores que nós temos normalmente está relacionado à violência. Porque vem um povo, trabalha com violência, vem outro povo, trabalha com violência, vem um povo, trabalha com astúcia, com a mentira. Então nós vamos trabalhando assim também, porque nós julgávamos que aquele povo, que aquele outro era evoluído. Nós sempre avaliamos a pessoa
pelo jeito que ela apresenta. Mas o jeito que apresentam sempre é com astúcia, sempre é faltando da verdade. Então a pessoa tem que lembrar assim: com a astúcia ferimos o próximo. Quando ferimos o próximo, não evoluímos. Quando falta com a verdade, nós sabemos assim que faltou a verdade, é de Lúcifer. Então o raciocínio está sempre assim. E nós sabemos também, de época de criança, que quando uma pessoa fala uma mentira, ela tem que falar 3 ou 4 para complementar aquela primeira mentira que foi falada. É de Lúcifer. O raciocínio está sempre trabalhando assim. A naturalidade, aquela condição bem importante que tem um ensino que fala assim que a carne é fraca. Então nós temos que fazer uma maneira do nosso espírito ficar presente. Tem muitas coisas que nós vemos assim que o espírito trabalhou nas coisas da arte. Então nós vamos observando aqui os povos, as igrejas, elas vão ficando, mas a arte ela mantém-se. Quer dizer assim, que para aquela pessoa trabalhar com a arte, o raciocínio não entrou. Então é uma coisa superior. E a arte nós vemos também na moradia. Quando tem aquela pessoa que prepara o alimento e que tem uma bondade e que dá um toque na apresentação daquele alimento, fica muito bonito. Quer dizer que a arte, ela atua. E nós vemos também que é muito comum daquele que dá o banho naquela criança, pode ser o pai, a mãe, o funcionário, a criança fica apresentável. Então o zelo, a dedicação, o jeito que colocou aquelas vestes, normalmente manda perguntar para o adulto se ficou bom, para aquele adulto que não participou daquela função, o pai ou a mãe. Normalmente é assim, porque aquela criança, do jeito que foi arrumada, está uma arte. Foi feito um trabalho com uma dedicação. Normalmente, dependendo do tamanho da criança, é recomendado para aquela criança não fazer essa função nem aquela outra para não sujar. Quer dizer assim, aquela arte, aquele adulto está querendo que dura mais um pouco. O trabalho do raciocínio entra naquela condição assim de cada um que é um pesquisador, ele tem que aprofundar para ele confirmando que povos caíram. Se povos caíram, esse pesquisador tem que ver por que caiu. Não entrou a arte, entrou o domínio do raciocínio, entrou a astúcia, entrou aquela condição assim de querer prevalecer. E prevalecem por um tempo, porque um tempo depois esse povo desaparece. Porque para prevalecer teria que ter a arte, teria que ter a bondade. Como os comandantes desses povos que caíram, os administradores, não entraram com bondade em relação a outros povos, então os seus subordinados não mantêm-se naquela postura de vigilante. Isso é bem importante assim. Então a vigilância, perceber-se, teríamos que percebermos o tempo todo. Se aquela criança recebeu orientação para não fazer determinadas funções, então o que acontece? Aquela criança também fica de prontidão por um período. E é bem importante assim. Se aqueles daquela moradia vão sair logo em seguida, um dos motivos porque a criança foi preparada, foi higienizada, então o que acontece? A criança recebe orientação para ficar sentada naquele lugar, com aquele brinquedo, ou vendo uma outra coisa, para que ela possa manter-se alerta um período. Então nós tínhamos que fazer um trabalho assim conosco, de perceber por que tem a degradação. Povos caíram, mas hoje a evolução é um procedimento individual. Eu é que tenho que fazer o trabalho de perceber como é que eu me encontro.
E uma das maneiras mais importantes que eu preciso de ter é observar as tradições que me passaram. Se nessas tradições tem um procedimento de evolução com essa tradição que foi recebida. Se tem um procedimento de evoluir. Se a tradição vem de um processo de decadência, então eu não posso andar em cima dessa tradição recebida. Eu tenho que observar assim, que eu tenho que fazer diferente. Eu tenho que prevalecer-me dos ensinos. E é bem importante assim, porque o livro Na Luz da Verdade, ele possibilita a pessoa melhorar-se. A gente vai observando assim, que essa melhora é verdadeira. E a gente pode observar em muitas horas do dia que acontece com a vida da pessoa. Quando ela acorda de madrugada, se ela estuda, ela volta para o repouso, ela volta a dormir, possibilitando que o seu corpo descansa. Se ela tem uma responsabilidade bem definida e bem importante para ser solucionada, ela estuda um pouco o livro. Então o que acontece com o livro? Ele eleva. A situação se encontra nesse nível. Quando a criança está no ambiente de ensino, essa criança quer assimilar aquela informação que o professor deu. Então o que acontece? A criança começa a ficar quieta e começa a ouvir o que o professor está falando. O professor tem uma noção do aluno que assimilou a informação. Ele pede para esse aluno transmitir aquela informação. Como é que ele entendeu? Esse aluno melhorou-se, elevou-se. Dependendo de como isso acontece, esse aluno passa a ser uma referência para os outros. Na nossa vida interna, quando nós fazemos atos para o nosso espírito, nós temos que observar assim, esses atos permanecem dentro de nós. E é bom a pessoa ir lembrando assim, que se foi atos bons, a pessoa lembra desses atos e ela dá um sorriso. E ela fica feliz. Ou ela fez ou ela recebeu. Se foi um ato que não foi bom, que ela fez ou que ela recebeu, também fica dentro de nós. Aquela importância assim de por suas obras te reconhecereis. Então como é que nós fazemos dentro de nós com o que aconteceu com a nossa vivência? Então é dessa maneira assim que nós precisaríamos de ir observando como é que nós somos. E essa maneira a pessoa tem que lembrar que é todos os dias. Por isso que tem a referência bem importante assim de todos os ensinos. Cada um tem que lembrar que nós não podemos pegar parte dos ensinos. Nós temos que pegar o ensino todo e observando a diferença da atuação do espírito e da atuação do raciocínio. Que o raciocínio ele tem um equilíbrio, mas o que direciona o raciocínio tem que ser o espírito. Então a pessoa acha assim que ela pode fazer. A gente precisa de ver se vai ser bom ser feito aquilo. Não é simplesmente pode fazer. Porque quando a pessoa pondera, ela vê assim que foi bom não ter feito aquilo. Então aquela condição que muitos falam que precisa de ter um esforço, o esforço tem que ser diferente. Porque de imediato nós podemos observar que nós temos dois tipos de força física que nós usamos. Aquela criança que nós carregamos, a gente vai observando assim que aquela criança já tem um tamanho e a gente segura naquela criança e aquela criança pode fazer os movimentos e quando solta aquela criança não tem o sinal da mão do adulto no corpinho daquela criança. Mas o adulto segurou aquela criança. Esse é um tipo de energia, um tipo de força que nós temos, porque aquela criança tem um peso e ela teve os movimentos. Depois nós temos um outro tipo de força que nós usamos quando carregamos um peso. Então já é um tipo de força diferente que nós fazemos. De imediato nós podemos observar assim que existem esses dois tipos de força que nós temos e que nós usamos.
Também nós podemos observar assim que existe dois tipos de intenção, que é o trabalho do raciocínio e o trabalho do espírito. Se nós estivéssemos trabalhando conosco mesmo, trabalhando em cima do 8º mandamento, que é cuidar da nossa vida, pois se eu não posso ser um falso testemunho, quer dizer que eu não tenho como falar de outra pessoa, eu não tenho como ficar observando outra pessoa. Se eu estou trabalhando com o 8º mandamento, então eu tenho que observar-me como é que eu faço todo o instante da minha vida. Qual é o procedimento que eu preciso de continuar tendo? E então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando essa condição. O raciocínio, ele possibilita o trabalho com a matéria grosseira. E a pessoa tem que lembrar que esse trabalho tem uma ponderação. Se entra o espírito dirigindo aquela pessoa com o trabalho do raciocínio, ele também vai vendo quanto tempo ele vai trabalhar naquela função e quanto tempo mais que ele precisa de continuar trabalhando naquela função, porque tem funções que é muito prejudicial, cheiros muito fortes, por exemplo, e a pessoa não tem aquela resistência. Então tem essa referência assim, que cada um precisa de ir observando que ele está trabalhando com o raciocínio para a sua manutenção, mas tem um tempo. E se tem um excesso de achar também que ele pode ser beneficiado com o acúmulo de recurso financeiro que aquela função proporciona e ele não permitindo que o seu espírito manifesta, então ele excede e ele fica sem saúde, justamente porque excedeu. O equilíbrio, essa é a função que nós tínhamos que ter na nossa vida diária, ter o equilíbrio. Então aquela condição bem importante que nós viemos para a matéria grosseira, usamos de todos os talentos que o Criador nos possibilitou de forma equilibrada. Agora, na sequência, nós vamos voltar para a matéria fina, enriquecidos, porque o nosso espírito teve as vivências e agora ele se encontra com muitas vivências que ele vai levar para a matéria fina. Então pode ter sido alegria, pode ter sido sofrimento, mas ele ficou enriquecido com as vivências que ele teve. E tem muitas outras coisas assim, né? O jeito que nós cultivamos aqueles que nos são queridos, de ter convivido com aqueles, também nós vamos voltar enriquecido, porque foi muito gratificante ter conhecido esses com quem nós trabalhamos, com quem convivemos e com quem tivemos aqueles fios sanguíneos. Cada um tem que lembrar assim das influências de todas as épocas, dos costumes, de ir observando assim que nós teríamos que devolver o nosso corpo de matéria grosseira devido ao uso envelhecido, mas de uma forma que ele está sendo devolvido inteiro conforme nos foi permitido usar aquele corpo. Então nós tivemos que ter o cuidado durante a nossa vida de ter o trabalho de conhecer alimentos e de ter o trabalho de conhecer a intenção daqueles com quem nós convivemos. Porque muitos e muitos falam assim que não conhecia aquela pessoa. Então o que acontece? Qual é o direcionamento que eu estava dando para a minha vida até aquela época? Porque se depois eu falo de décadas depois que eu não conhecia aquela pessoa, então onde eu me encontrava? Essa é a diferença do trabalho do raciocínio e o trabalho da intuição. Então a intuição é um procedimento que cada um de nós teríamos que ter com um aumento de lucidez. Toda a época da nossa existência, nós teríamos que nos encontrarmos naquela condição da ave que está acompanhando a corrente de ar. Então ela vai acompanhando e a gente vai observando, ela aumenta a velocidade, mas ela sempre tem um movimento dela, equilibrando-se. Esse alinhamento nós também teríamos que ter conosco. Era uma vez, esta coisa bem boa assim, da diferença
de observar assim que muitos conhecidos que cada um tem entraram num processo de decadência, de descuido, de perder a beleza, de não trajar mais adequadamente. Isso é bem importante assim. Se perdeu aquela condição assim de perceber a idade em que se encontra, então o que acontece? A pessoa parou. Mas quando uma água fica parada, em pouco tempo aquela água tem um cheiro, porque faltou o movimento, faltou a oxigenação, faltou a beleza natural. Isso podemos observar num pequeno riacho. Quando ele transborda, alguma parte da água que transbordou não volta novamente. Em pouco tempo aquela água tem um cheiro. Se nós não fizermos o movimento que precisa de ser feito, vamos nos tornarmos como aquela água, que não vai ter uma finalidade. Então aquela condição bem importante assim, de voltar para o reino do Espírito de uma maneira enriquecida. Por tuas obras te reconhecereis. Se nós não fizermos um trabalho de ir ponderando nas nossas atividades, de ir observando como é que nós estamos atuando com as responsabilidades que nós temos, então o que acontece? Se aquela água saiu do riacho, ela apodreceu. Se nós não percebermos esse movimento com o nosso corpo, ele adoece. Faltou a harmonia, não tem finalidade para o espírito. Porque tem um ensino bem importante que fala assim, que nós vamos voltar para o reino do Espírito na alegria ou na dor. Porque quando a pessoa tem dor, ela fala assim que aquilo que ela está passando, ela não quer para nenhuma outra pessoa quando tem uma transformação dentro dela. Se ela utiliza esse termo, então quer dizer que ela teve uma mudança. Pelo menos naquele período em que ela está com o sofrimento. Se depois ela voltou com aquela condição anterior, tem possibilidade daquele sofrimento tornar a voltar. Porque uma pessoa ou outra pessoa conhece, passou por um sofrimento muito grave e aquela pessoa teve uma transformação dentro dela. Então durante 20 anos ela segurou aquela transformação. Ela volta outra vez para a condição anterior, do costume, da maneira de descuido, aquela manifestação anterior volta. Então o que acontece? Seguramos um período seguinte, não seguramos a nossa qualidade interna. A nossa frequência voltou para a sequência anterior, que é muito interessante a gente observar também. Muitos e muitos envelhecidos conversam com um jovem como se fossem colega. Então aquele conhecido, ele desceu, porque agora ele não serve mais como referência. Então aquele jovem agora não tem mais nenhum espelho que ele pudesse espelhar e ele caminhar durante a sua vida. Que nós anteriormente dava o nome de herói. O ato da pessoa, aquela pessoa atua como um herói. Então era uma referência. E essa referência nós esquecemos, mas tudo é trabalho individual. Então, quando deixa o raciocínio atuar, manifestar, trabalhamos com a aparência. E é bem interessante assim, a aparência. Mas nós sabemos assim que a aparência não é duradoura. Isso é físico, isso é verdadeiro. Então, quando a pessoa quer voltar numa fase anterior, ela tem que descer degraus dentro dela. Qual é o nível que nós estamos desenvolvendo para voltarmos para a pátria do Espírito numa condição melhor de saber, de termos ficado impregnados com aquilo que nós vivenciamos. É isso que nós precisaríamos de perceber. Qual é a maneira? Então, toda a época da nossa existência, nós teríamos que estar fazendo esse trabalho conosco mesmo. É indivíduo. A pessoa tem que lembrar, assim, que se povos caíram porque descuidaram com a gula, com o sexo,
a prepotência, com o domínio. Os povos que esses dominavam não eram com o saber, porque quando tem o saber, um povo aceita a influência do outro. Mas hoje nós vemos assim que quase todos os povos, ou todos os povos, aceitam a influência de outro povo que não se encontra evoluindo. Podemos observar assim, no caso das vestes. Então, aquele povo que aceita a influência de outro povo e que perde o costume da sua tradição, esse povo é que perdeu muito na beleza do traje, do talhe, da maneira de ser, da nobreza, porque recebeu influência. Era uma vez. Então, cada espírito humano é responsável por ele. Hoje, nós vamos confirmando assim, que é individual o processo que a pessoa tem que ter. E é bem importante assim, porque hoje é mais trabalhoso ainda, porque estamos mais enfraquecidos e tem muitas influências e tem muitos que têm espaço para falar que determinados procedimentos faz bem para a pessoa. Não faz bem, porque se a primeira coisa que esses procedimentos oferecem é resfriar o corpo, é perder a lucidez, é perder a condição do resguardo térmico do corpo, então é indivíduo. E a gente vai observando assim, sofrer a influência, aquele que sofre a influência, ele fica prejudicado. Para voltarmos para a pátria do espírito, é aquela condição bem importante assim. Conhecendo os ensinos, é estudando o livro Na Luz da Verdade e observando o procedimento que precisamos de ter. Não é para um período, é toda a época, é como aquela ave que está planando. Todo instante ela faz um movimento. Então, todo instante nós temos que observarmos como é que nós estamos pensando, como é que nós sentimos a vida e como é que eu estou transmitindo. Qual é o procedimento que eu estou tendo para ouvir a intenção daquele que está falando? Porque a fala acompanha a intenção. A única coisa que nós não conseguimos alterar é a fala. Do jeito que a pessoa fala, está a intenção acompanhando aquela fala. E tem muitas referências que nós podemos confirmar. Era uma vez. É um trabalho que nós temos que fazer a diferença da condição do raciocínio, da condição da intuição. O trabalho com a intuição é duradouro, dura a vida toda. O trabalho com o raciocínio, se tem um descuido, o corpo fica prejudicado, a pessoa perde a saúde. Então fica bem fácil assim. E também naquela condição bem importante, no nosso relacionamento. Se nós não usamos direito o amor, também adoecemos, porque passamos a aceitar ou passamos a conviver com aquele ou com aquilo que nos prejudica. Então o amor tem que ser bem importante assim, que ele prevalece, ele possibilita que aqueles que querem o amor, eles têm que lembrar assim, que o amor anda junto com a pureza e com a justiça. Então o livro Na Luz da Verdade, ele vai nos possibilitando esse equilíbrio a vida toda, de termos uma condição bem importante assim, o que é bom para a minha vida? Eu é que tenho que observar, eu é que tenho que desenvolver esta capacitação, a consideração com o semelhante, o procedimento para eu também ser considerado pelo meu semelhante. Então a nossa vida, ela é assim. Se nós trabalharmos conosco mesmo, nós seremos beneficiados. No benefício é aquela condição do que eu vou levar para quando eu largar o corpo de matéria grosseira. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando essa condição.